de pegar os termos da gramática é justamente ficar uma coisa muito artificial, uma coisa muito teórica, né? E aí você não dá conta, na hora que você for estudar, você não dá conta de entender. Deixa eu só fazer um parênteses para responder o Henrique. Henrique, não precisa, tá? É um só do grupo. E aí, o que eu sugeri? Inclusive, a Ana estava até me perguntando isso no chat agora, antes da aula. Quem do grupo não for enviar, as outras pessoas do grupo, para vocês não ficarem como uma atividade não feita no campus, né? Vocês põem pontinho em todas as respostas e só a última que tem os integrantes que vocês vão preencher, tá? Então, atenção aí para os alunos do trabalho de Frankenstein, um só do grupo envia. A última questão eu pedi para vocês listarem os integrantes do grupo, né? Aquela questão não vale ponto, é só para eu saber de quem é o trabalho. E aí, os alunos que não forem enviar, os outros do grupo que não são responsáveis por enviar, põe só pontinho nas respostas para a sua média lá no campus não despencar, né? Porque vai aparecer como se você não tivesse feito. Você põe pontinho e lá na última, aí você põe os integrantes do seu grupo, tá? Aí não tem problema. Ok, Henrique? Beleza. Voltando agora, o que eu estava falando do mapa mental. Então, algumas pessoas que me mandaram, eu vi que elas pegaram muitos termos da gramática. Não tem problema, desde que você entenda aqueles temas, né? O que eu não quero que aconteça é você fazer pela gramática, e aí depois, na hora que você for usar isso para estudar, você não dá conta de estudar porque você não consegue entender aquele termo, né? Então, vou dar um exemplo assim, mais recente de um que eu corrigi ontem, por exemplo, que estava falando assim, chamando o predicativo de termo nominal, né? Então, não necessariamente eu usei essa expressão com vocês. E aí pode, na hora que a pessoa for estudar, acabar se confundindo. Então, o objetivo de fazer o mapa, ele é muito mais para vocês perceberem o que vocês estão sabendo, né? Então, fazer com as palavras de vocês fica muito mais fácil, porque aí você vai ter noção se você está sabendo ou não. Fica, inclusive, a minha sugestão, assim, quem fez, pegando os termos da gramática, olhando pela gramática, pode agora completar com palavras suas, com dicas que eu dei, né? Com coisas que você lembra, porque fica mais fácil de você perceber que realmente você está sabendo a matéria, que você está tendo facilidade com aqueles termos, tá bom? E mais do que nunca, a minha função é fazer vocês entenderem os termos, qual que é a função deles na frase. Não é ficar decorando os nomes, não, né? A gente dá nome porque os nomes existem, mas mais importante é saber a função deles. A postagem de hoje vai ser uma lista de exercícios, tá? Então, ela já deve estar disponível, inclusive. Aí eu vou terminar a explicação agora na live, tirar as dúvidas, dar alguns exemplos, e aí fica de postagem essa lista. A lista são várias frases para vocês analisarem, e é para analisar achando os predicativos. Vocês vão localizar se é predicativo do sujeito, se é predicativo do objeto, tá? E aí, na live mesmo, eu vou dar uma dica para vocês de como fazer essa análise das frases da melhor maneira possível, tá bom? Alguma dúvida sobre o Frankenstein ou sobre o mapa mental, gente? Podemos ir? Então, tá. Então, depois, se surgir alguma dúvida, vocês me perguntem. Combinados? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, então, retornando aqui o que a gente estava falando, né? A gente estava trabalhando com a ideia de predicativo do objeto, a diferença principal entre ele e o predicativo do sujeito o que a gente tem aqui, ó, esse slide aqui, a diferença principal entre os dois, né? Então, lembrando que a nossa legendinha, o predicativo tá de azul na frase, né? Então, a gente tem o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito. O que diferencia os dois? Primeiro, eles se chamam predicativos porque eles têm a mesma função. Eles estão dando uma qualidade, eles estão mostrando a característica, eles estão mostrando o estado
de um ser, de um objeto, de uma pessoa, né? Só que um se refere ao objeto e o outro se refere ao sujeito. O que se refere ao sujeito, está aqui na frase de baixo, aquele funcionário é irresponsável, a gente sempre vai ter, para considerar o predicativo, a gente precisa ter um verbo entre ele e o sujeito, né? Então, a gente vai sempre existir algo que separa o sujeito do predicativo. A gente viu que pode ser vírgula também, né? Então, por exemplo, se fosse assim, ó, irresponsável, vírgula, aquele funcionário deixou a porta aberta. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho uma vírgula, vou colocar ela aqui de vermelho para chamar a atenção, separando o sujeito do resto, aliás, o predicativo do resto. Então, esse responsável aqui é uma característica que eu estou dando ao funcionário. E ela está separada por vírgula. Então, também é um predicativo do sujeito, né? Agora, se a frase, por exemplo, fosse aquele funcionário irresponsável deixou a porta aberta. E nesse caso, a gente teria, na verdade, um adjunto adnominal, né? Se eu perguntasse, se eu olhasse o verbo aqui, o deixou, e eu perguntasse quem deixou a porta aberta, o sujeito seria isso tudo aqui, aquele funcionário irresponsável. Então, o irresponsável, nesse caso, seria um adjunto adnominal. Aqui eu teria um adjunto adnominal, aqui eu tenho um predicativo do sujeito e aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito, ele precisa, é uma característica dele, ser separado do sujeito, tá? Então, ele dá uma característica ao sujeito, mas ele é separado dele. E ele pode ser separado ou por vírgula ou por verbo. Guarda aí os dois Vs, vírgula e verbo. São as duas coisas que separam o predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, o irresponsável está dentro do sujeito. Então, ele está junto com a palavra funcionário. Portanto, ele é um adjunto, igual o aquele, que também funciona aqui como adjunto. Agora, o que a gente está estudando no momento, que é o predicativo do objeto, ele geralmente é uma qualidade, uma característica que a gente dá para o objeto. Então, geralmente, é aquilo que o sujeito da frase pensa sobre o objeto. Então, geralmente, a gente vai ter verbos que a gente fala verbos de opinião. Eu acho, eu penso, eu considero. Então, considerar, julgar, achar, são verbos que trazem a ideia de opinião, tá? Então, olha aqui, ó, considerar é a minha opinião, né? Eu acho aquele funcionário responsável. Uma outra pessoa pode ser que ela não tenha a mesma opinião que eu. E aí, aquilo que eu falei com vocês, a importância da gente saber a matéria que veio antes, né? Eu preciso saber transitividade, por isso, inclusive, que agora que a gente está estudando esse predicativo, porque vocês precisam ter uma noção de que é o objeto na frase para poder saber localizar o predicativo do objeto, né? E não confundir com um adjunto adnominal, tá? Então, vou até dar um exemplo aqui para vocês sobre isso. Olha só, eu vou até colocar a frase no outro slide. Se a gente falar assim, ó, nessa frase, deixa eu aumentar ela de tamanho. Eu considero aquele funcionário irresponsável. Então, olha, eu tenho aqui o verbo, que é considerar, sobre o que eu estou fazendo na consideração? Sobre aquele funcionário. E qual foi a minha consideração sobre ele? Que ele é irresponsável, tá? Agora, vamos supor que a minha frase fosse assim, ó.
Eu encontrei o funcionário irresponsável na saída do prédio. Nesse caso aqui, a gente tem uma diferença. Vamos ver se vocês conseguem perceber. Quando eu falo dessa maneira, eu encontrei funcionário irresponsável na saída do prédio, é como se a gente já tivesse falado dessa pessoa antes. É como se eu já tivesse falado que existe um funcionário que é irresponsável, né? Aí vamos supor que ele deixou a porta aberta e aí eu falei assim, gente, eu preciso achar essa pessoa para ela dar uma bronca nela, né? E aí eu vou lá, xingo ele e volto para contar para vocês. Falo assim, ó, encontrei um funcionário irresponsável lá na saída do prédio. Por mais que seja a minha opinião, nessa frase aqui, olha só, eu encontrei o funcionário irresponsável. Isso aqui tudo é uma coisa só. Esse responsável aqui, ele está especificando qual foi o funcionário que eu encontrei. Não foi o funcionário bom de serviço, não foi o funcionário certinho, não foi o funcionário novato. Eu estou usando para especificar. Então, aqui faz parte do objeto, tá? E aqui o encontrar é o verbo. Então, é muito importante vocês prestarem atenção no verbo, né? E aí vocês já perceberem que quando tiver um verbo que está trazendo a ideia de opinião, esse verbo já pode ser um sinal de que naquela frase vai ter um predicativo do objeto, tá? Então, aqui nesse caso, o irresponsável é um adjunto adnominal. Ele já faz parte do objeto, né? Eu usei aqui para especificar qual foi o funcionário que eu encontrei. Não foi o novato, não foi o antigo, foi o funcionário irresponsável. Aqui em cima, não, tá? Aqui, inclusive, se fosse tudo junto, ia ficar estranho, né? Eu considero aquele funcionário responsável, vamos supor que tivesse uma outra coisa, por exemplo, ousado, né? Vamos supor que eu achei que ele é irresponsável, mas que ele passou dos limites, né? Então, eu considero aquele funcionário responsável ousado. Aí, o ousado que passaria a ser o predicativo do objeto, tá? Gente, até aí, tá todo mundo conseguindo me entender? Tá tudo ok? Dá um sinal de fumaça aí. Beleza. Essas frases aqui eu já tinha feito com vocês. Aí olha só. Uma coisa para a gente lembrar. Na maioria das frases que são com predicativos do objeto, a maioria dos objetos que vão receber essa característica são os objetos diretos, né? Então, lembrando que objetos diretos são aqueles que não têm preposição, que estão diretamente ligados ao verbo. São aqueles que eu pergunto o quê, né? Então, ó, acho as suas aulas fantásticas. Acho o quê? Sobre o que eu estou falando que é fantástico? Sobre as aulas. O professor deixou o João desconsolado. O professor deixou o quê? O João. Então, e lembra que a gente sempre pergunta o quê? Mesmo quando for pessoa, né? Não tem problema. No português, a gente não liga se aqui é uma pessoa. A gente vai perguntar o quê, né? Porque a gente está lidando com palavras e não com os humanos, né? Em si. Tá bom? E aí, olha só, para vocês prestarem atenção aqui nos verbos, ó. O acho, o nomeei, né? Nomear, considerar, achar. Aqui tem um exemplo de que não é de opinião, né? Deixa eu marcar o verbo aqui, que é o ver, no caso. E aí, lembrando aqui, mais um exemplo para a gente recordar que o de terror aqui, no caso, é um adjunto de nominal, igual eu estava falando lá do funcionário, né? Porque na de cima, o de terror já faz parte do objeto. Eu estou usando para especificar qual filme que eu vi. E no de baixo, eu estou usando o de terror para classificar, para dar uma opinião sobre o filme. Então, vamos supor que você falou comigo que o filme era tranquilo. E aí eu achei ele pesado. Aí eu falo assim, nossa, eu achei o filme de terror, eu não achei ele só de suspense, né?
Então, eu caracterizei ele de acordo com uma opinião, com algo que eu penso, né? Então, aqui, ó, eu vou pôr até assim para vocês lembrarem, ó, característica inata. Inata é uma coisa que já vem com a coisa, tá? A coisa que vem com a coisa é ótimo, né? É algo que já é próprio daquele ser. Agora ficou melhor, né? Então, é algo que já é próprio daquele ser, que ele já é feito daquilo, né? Então, o filme de terror, ele já é de terror desde que ele é produzido. Não sou eu que acho, na primeira frase. Na de baixo, sou eu que estou achando que ele é de terror, tá? Bom, aí eu estava falando isso, Rafa, não é necessariamente uma regra, tipo, que 100% vai dar certo, não. Mas 90% das vezes vai dar certo, tá? Então, olha só, todas as vezes que vocês forem avaliar, fazer a análise de uma frase, vamos lembrar aqui comigo o que é importante vocês observarem. O verbo, gente, ele sempre vai ser a primeira coisa que vocês vão analisar. Sempre, tá? O verbo, ele vai direcionar vocês para todo o resto da frase. Então, a primeira coisa que vocês vão localizar é o verbo. Aí, o que eu posso ver nesse verbo? Primeira coisa, se ele é de ação ou de ligação, né? E aí, ele sendo de ação, aí você já fica esperto, né? Se ele for de ação, você já vai prestar atenção. É opinião? Aí você já fica esperto. Porque aí pode ser que tenha um predicativo do objeto, né? E isso aí que eu estou fazendo desse jeito aqui que está estranho, vocês podem fazer no mapa mental, né? Inclusive, pode no mapa mental fazer essa organização. O que olhar na frase primeiro? Verbo. Aí você abre a chavinha. O que eu vou olhar no verbo? Se ele é de ação ou ele é de ligação? Ah, se ele for de ação, eu vou prestar atenção se ele é de opinião. Porque se ele for de opinião, pode ser que tenha predicativo do objeto, tá? Bom, achou o verbo, depois do verbo, aí vem a clássica perguntinha. Quem? Quando eu pergunto quem, eu acho o sujeito da frase, né? Então, achei lá, o funcionário responsável sujou o chão. Se eu falo, quem sujou? Na hora que eu acho a ação, eu vou fazer a pergunta para ela. Quem fez a ação de sujar? Aí eu vou achar o funcionário, né? E aí eu acho o sujeito. Bom, tirando o sujeito, né? Após localizar o sujeito, tudo o que sobrar na frase é o predicativo, tá? Então, tudo que sobrar na predicativo, não, predicado. Dentro desse predicado, o que eu vou ter dentro do predicado? Verbo mais complementos. Nesse predicado, vou ter objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, né? Então, na hora que eu localizo, depois que eu localizei o sujeito e o verbo, eu vou observar. Esse verbo tem objetos? Eu vou ver. O verbo tem complementos? Eu vou ver. Quais são os complementos que eu vou procurar? Os objetos, né? Isso se o verbo for de ação. Se o verbo for de ligação, eu vou procurar predicativo do objeto, né? Bom, aí agora, como a gente aprendeu o predicativo do sujeito. Agora, como a gente aprendeu o predicativo do objeto também, aí a gente vai perceber. E agora, vocês estão percebendo o seguinte, olha como que as coisas vão aumentando. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Agora, a gente vai fazer um lembrete sobre o seguinte. Quando eu falo assim, ó, os atletas ganharam a competição. Aqui, a gente tinha um predicado, a gente tinha não, né? A gente tem um predicado verbal, né? Então, olha só, ganharam, um verbo de ação, e aí, portanto, o meu predicado é um predicado verbal, porque aqui o que mais importa é o verbo. É ele que é importante para a gente, tá? Estou fazendo só uma revisãozinha aqui para vocês perceberem, e aí fica mais fácil ainda para vocês entenderem a matéria.
Então, olha, nesse predicado aqui, eu vou marcar o sujeito, o que sobrou aqui é predicado, tá? O sujeito sempre vai estar de cinza, o que sobrar aqui tudo é predicado. Olha, o predicado aqui é verbal, porque aqui o que mais importa é o verbo. Se eu tirar o verbo, ó, os atletas perderam, ganharam, empataram, eu não sei. Então, o predicado verbal, o mais importante é o verbo de ação. Aí, se eu falo, os atletas estavam felizes, agora eu já tenho um verbo de ligação, né? Então, o verbo aqui é estavam, esse é um verbo de ligação. O sujeito é atletas. O predicado é tudo que não é sujeito. E felizes é o estado que os atletas estavam. É o nosso predicativo. O que acontece aqui? Se eu tiro o verbo de ligação, ó, atletas felizes. Continua fazendo sentido. Então, nesse tipo de frase, quando eu tenho verbo de ligação, o mais importante no predicado é o felizes. Aqui, o mais importante no predicado é o ganharam. Então, esse tipo de predicado, a gente estudou, que chama predicado nominal. Nominal é de nome. Então, é o adjetivo aqui, no caso, o predicativo, que vai ser importante para a gente. Aqui, se eu tiro o verbo, ele faz falta. Portanto, ele é o mais importante dentro do predicado, ele é o núcleo do predicado. Aqui, se eu tirar o felizes, ele vai fazer falta. Os atletas estavam aí. Estavam o quê, né? Então, eu não sei. Portanto, aqui o menos importante é o verbo. Se eu tiro o verbo, atletas felizes. Então, olha o que acontece. O verbo está aqui para ligar o predicativo, tanto que ele pode ser, entre aspas, tirado da frase, né? E aí eu tenho aqui um predicado nominal. O que mais importa, eu coloquei de negrito, é o predicativo. E aí nós estudamos o predicado verbo nominal, quando a gente junta os dois. Os atletas ganharam a competição felizes. Aí agora a gente tinha estudado que isso daqui era um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tanto tenho o verbo de ação, que é importante. Eu peguei o mais importante lá de cima, deixa eu desmarcar aqui o estado. Eu peguei o mais importante lá de cima, que é o ganharam, e eu peguei o mais importante da frase 2, que é o felizes. Então, agora, eu peguei o núcleo do predicado verbal e o núcleo do predicado nominal. Então, eu formei uma frase com predicado verbo nominal. Eu juntei as duas coisas mais importantes das duas frases. E aí, vocês tinham estudado comigo até aqui. O predicado verbal, o predicado nominal e o verbo nominal. A gente tinha estudado o verbo nominal desse jeito aqui, ó, para mostrar, né, que pode ser isso com o predicativo do sujeito. Acontece que com o predicativo do objeto também é verbo nominal. Tá? Então, se eu falar assim, ó, eu achei os atletas vencedores felizes. Ó, então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos analisar essa frase comigo. Ó, o verbo é achar, é um verbo de ação. Quem que fez a ação de achar? Eu. O eu é o sujeito dessa frase. Eu achei o quê? Sobre o que eu estou dando a minha opinião? Sobre os atletas vencedores. Eu falei alguma coisa sobre eles. Então, eu achei o quê? Isso aqui é o meu objeto, tá? Qual foi a minha opinião sobre os atletas vencedores? Como que eu achei que eles estavam na hora que eles ganharam? Felizes. Então, felizes é um predicativo do objeto. Esse felizes aqui não está sendo direcionado para o eu. Ele está sendo direcionado para os atletas. Então, nessa última frase,
a gente também tem um predicado verbo nominal. Por quê? Porque aqui eu também tenho dois núcleos. Eu tenho tanto o verbo achar, que é o verbo de ação, né, que é o importante nesse caso, como eu tenho felizes, que é o predicativo. Então, ele é igual à frase de cima. Ele também tem o verbo e também tem predicativo. Ele tem dois núcleos importantes. Só que a frase de cima, o núcleo é o predicativo do sujeito e na frase de baixo, o núcleo é predicativo do objeto. Então, se a gente fosse montar para poder falar dos predicados, olha só, a gente tem o predicado verbal, e aí ele é formado por verbo de ação. Só isso, tá? O predicado verbal é formado por verbo de ação. O predicado nominal, ele é formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Só isso. Gente, no slide que está lá no campus, não tem essas coisas que eu estou colocando a mais hoje, tá? Aí eu ponho esse aqui para atualizar para vocês. E a gente tem o predicado verbo nominal. E agora, o que a gente vai ter no verbo nominal? Ele vai ser formado por verbo de ação mais... Deixa eu aumentar aqui. Aí agora eu vou colocar assim, ó, para ficar mais fácil na hora que vocês forem estudar. Verbo de... verbo não. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, olha o que a gente pode... O que a gente pode chegar a uma conclusão? E se eu tiver predicativo do objeto na frase, obrigatoriamente o predicado é verbo nominal, tá vendo? Se tiver predicativo do objeto, obrigatoriamente é verbo nominal. Agora, se a frase tiver predicativo do sujeito, aí pode ser nominal ou verbo nominal. Vai depender do tipo de verbo que eu tenho. Por isso que eu falei com vocês que é muito importante, né, a gente começar pelo verbo. É ele que vai direcionar tudo para a gente. Ele vai fazer a gente achar o sujeito e ele vai fazer a gente localizar se depois dele tem objeto, se tem verbo de ligação. Lembra que eu comentei com vocês que na diagnóstica, muita gente errou isso. As pessoas colocaram que era verbo de ligação e aí o que veio depois, em vez de chamar de predicativo, elas colocaram objeto. Verbo de ligação não tem objeto. Verbo de ligação tem predicativo do sujeito, tá? Então, isso daqui é a classificação dos predicados, que a gente já estudou, né? Então, agora eu estou colocando para vocês a mais, agora a gente tem o predicativo do objeto, tá? Na verdade, vocês já tinham estudado os 3 tipos de predicado comigo. Isso não aumentou. O que aumentou é que eu estou mostrando para vocês que dentro do verbo nominal, eu posso ter o do sujeito e o do objeto, tá? Então, isso aqui não é uma matéria nova. A gente só está recordando os tipos de predicado. E aí, eu acrescentei para vocês agora que dentro do verbo nominal, a gente pode ter o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito, tá? Pode falar, Brenda. Se você quiser ligar o microfone para ser mais rápido, pode. Lavínia, se o verbo não for de ação, então só vai poder ter o predicativo de sujeito? Sim, exatamente. Se for verbo de ligação, se não for de ação, se for verbo de ligação, obrigatoriamente vai ter predicativo do sujeito, tá?
O predicativo do objeto ele só acontece com o verbo de ação. Ele não acontece com o verbo de ligação, tá bom? Bom, e aí, vamos voltar aqui agora. Que é a última coisa que eu queria falar com vocês. Deixa eu achar aqui. Isso daqui eu não tô lembrando se eu falei na última aula sobre os objetos indiretos. Eu falei isso com vocês? Que a maioria no objeto direto, mas pode acontecer com objeto indireto. Eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês? Isso, Brenda. Esse tipo de... O objeto direto, na verdade, é o que acontece com maior frequência, né? Quando eu tenho predicativo do objeto. Mas pode acontecer de ter objeto indireto também, tá? E aí, como que acontece com objeto indireto? É quando a gente tem o verbo chamar, tá? Chamar no sentido de... não de chamar, tipo assim, ô, fulano, vem cá. Mas no sentido de classificar de alguma coisa, tá? Então, olha só. Chamou-lhe de ingrato e saiu porta fora. Aqui, ó, como se fosse assim, ó. Chamou ele de ingrato, tá? Só que a gente sabe que eu não posso falar chamou ele. Eu vou até pôr de vermelho aqui, em negrito, para mostrar que está errado dentro das normas cultas da gramática, né? Eu não posso usar pronome do caso reto para completar o verbo. Eu tenho que usar os pronomes do caso oblíquo, o a, o lhe, né? Então, aqui, ó, chamou-lhe de ingrato. Esse ingrato tá dando característica para o ele. Foi quem que a pessoa chamou de ingrato. Então, esse ele aqui, que é o objeto, né? No nosso caso aqui, indireto, tá? Então, aqui, ó, esse lhe é objeto indireto. Então, só vai acontecer... Posso, Ana? Só um minutinho. Só vai acontecer predicativo do sujeito com objeto indireto com o verbo chamar, tá? Então, aqui, ó, chamei-lhe de falsa. Esse lhe aqui é como se fosse ela, né? Então, seria chamei ela de falsa. Então, olha só, o ela é o objeto, né? É o que eu chamei. Vou pôr de vermelho para vocês lembrarem que está errado. Então, o chamei ela, o ela vai ser o objeto, é o que eu chamei. E qual foi o chamamento que eu dei para ela? Eu chamei ela de falsa. Então, falsa foi a minha opinião sobre ela, tá? Por isso que isso aqui é um predicativo do objeto. Vou, Brendo, vou sim, tá? Ele já está postado lá, mas ele não está com as coisas da aula de hoje, né? Essas coisas que eu coloquei a mais. Então, eu acho que eu vou trocar, para não ficar confuso. Eu vou apagar o que já está lá e colocar esse, que aí eu atualizo. Coloco esse que está com as explicações de hoje, tá? Então, sempre, isso aqui é só para vocês lembrarem, tá? Que sempre, se tiver objeto indireto, aliás, que para ter predicativo do objeto com objeto indireto é só com o verbo chamar, tá? Ana, pode falar. É nesse slide? Aninha? É alguma dúvida? Pode falar no microfone. Gente, vocês estão folgados demais. Aí todo mundo fica esperando você copiar. Daqui a pouco eu vou pular para vocês. Bom, agora vem uma dica, que é uma dica muito importante. Folgada. É uma dica muito importante para vocês. É uma dica que ela é um pouquinho difícil, mas é uma dica. Então, ela ajuda bastante vocês, tá? Então, vamos prestar atenção, que é a última coisa que falta dessa matéria, tá bom? A dica é a seguinte. Como que eu vou diferenciar adjunto adnominal de predicativo do objeto? A pergunta é essa, tá? Então, olha só, que era exatamente o que eu estava mostrando para vocês. Deixa eu ver em qual slide.
Nossa, eu criei um tanto de slide aqui que agora eu perdi. Eu acho que é esse aqui. É isso, esse aqui. Ah, meu Deus. Esse. Então, olha só. Como que eu vou saber que o de terror é adjunto de nominal e como que eu vou saber que o de terror é um predicativo do objeto, tá? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer isso interpretando. É o jeito melhor que tem. É você ler a frase e tentar perceber se aquilo é uma característica que já veio com o ser, né? Que é uma característica inata, ou se é a opinião que você está dando sobre a coisa, tá? Só que existe um jeito da gente fazer isso, que é uma dica. Então, a princípio, a dica vai parecer meio difícil. Não tem problema se vocês não entenderem a dica, que eu vou explicando ao longo dos exercícios que a gente for fazer, tá? Então, olha só, a frase, eu vou até passar para outro slide, para ficar... Olha só, a frase é essa aqui, ó. Vou fazer assim para ficar um slide limpinho e vocês entenderem melhor. Esse aqui é o X da questão. Nessa frase aqui, eu acredito que todo mundo iria chamar o difícil de predicativo do objeto. Por quê? Vamos lá. Vocês primeiro iam achar o verbo, né, que é consideraram. Então, vocês vão, achei o verbo, é um verbo de ação. Vou perguntar, quem que considerou a prova difícil? Os professores. Se os professores consideraram a prova difícil, então, eles fizeram uma consideração sobre algo. Eles consideraram o quê? Eles consideraram a prova, né? Bom, então a gente achou o nosso objeto. E aí, esse difícil é um adjunto adnominal ou ele é um predicativo do sujeito? Como que a gente vai fazer? Nesse caso, tem um verbo que indica a ideia de opinião, né? Então, fica mais fácil vocês perceberem que o difícil seria um predicativo, tá? Aí vem a dica. A dica é a seguinte: quando você tiver em dúvida se isso daqui é um predicativo ou não, você vai transformar o objeto em pronome, tá? E aí, se essa palavrinha aqui sumir junto com o objeto, ela é um adjunto. Se ela sumir junto, ela é um adjunto. Se ela continuar na frase, ela é um predicativo. Então, se eu transformar esse objeto em pronome, vai ficar assim, ó. Os professores consideraram ela difícil. Posso falar desse jeito? Eles consideraram ela? Não, né? Então, eu vou fazer bonitinho, tá? Tô fazendo assim só para vocês irem entendendo o meu raciocínio. Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com o pronome. Então, ó, os professores consideraram ela difícil. Eu não posso usar esse ela aqui, né? Eu tenho que usar o a. Consideraram a difícil. Só que verbos terminados com a M, eu não posso pôr o pronome só o a. Eu tenho que ser NA. Consideraram na difícil. O que aconteceu? O difícil permaneceu na frase. Então, isso daqui é um predicativo. Eu vou pegar o exemplo lá do filme, que vocês vão entender bem melhor. Quer ver? Porque essa coisa do pronome, eu sei que confunde muito vocês. Quer ver? Vou fazer com essa aqui para vocês entenderem bastante. Ó, seguinte. Deixa eu aumentar aqui. Vou apagar aqui. E vou apagar aqui. Tá? Ó, se a gente fosse pegar o objeto dessa frase aqui e transformar ele em pronome, ficaria assim, ó. Ontem eu vi ele. Pronto, acabou. Tá? Só que a gente não pode falar vi ele, então ficaria ontem eu o vi, né?
né? Tá todo mundo falando, nossa, eu vi um filme, lançamento, filme de terror, não sei o quê. Aí eu falo assim, ontem eu... lógico que a gente não vai ouvir ele, né? Mas na gramática a gente tem que falar, ontem eu o vi. O que aconteceu? Esse trechinho aqui, que é o que deixa a gente em dúvida se ele é um predicativo do objeto ou se ele faz parte do objeto, se ele é um adjunto, ele sumiu junto. Você não fala, ontem eu o vi de terror. Não faz sentido eu falar desse jeito, né? Ontem eu o vi. Significa que o de terror, ele está aqui dentro. Esse o aqui é um filme de terror. Agora, olha na de baixo. Eu achei ele de terror. Aqui faz sentido. O de terror faz sentido. Eu não posso falar ele, né? Eu o achei de terror. Eu o considerei de terror, tá? Vou até trocar esse verbo aqui para ficar mais fácil. Eu considerei o filme de terror. Eu o considerei de terror. O que aconteceu? Esse o aqui, ó, o filme, tá? O que tá de rosa aqui é o que tá de rosa embaixo. O de terror se manteve na frase. Aquilo que se mantém aparecendo é predicativo. Aquilo que some junto é adjunto, tá? Então, olha só, vamos fazer algumas frases aqui para vocês verem se vocês deram conta de entender. Ó, consideram o café brasileiro inferior ao colombiano. Consideram o café brasileiro inferior ao colombiano. Então, olha só, vamos classificar esses termos comigo. Eles consideram o café brasileiro inferior ao colombiano. O verbo aqui é considerar, ok? Consideram é o verbo. O que eles estão considerando? Sobre o que eles estão falando? Eles estão falando sobre o café. É sobre qualquer café que eles estão falando? Não. Eles estão falando sobre o café brasileiro. Então, tudo isso aqui, ó, o café brasileiro é o meu objeto. Qual a opinião que eles deram sobre o café brasileiro? Que ele é inferior ao colombiano. Então, isso aqui é o predicativo, tá? Por que brasileiro é um adjunto adnominal? Porque ele não é uma característica que foi dada por essas pessoas que estão analisando o café. Ele já é brasileiro, o café foi colhido aqui, né? Ele foi plantado e colhido aqui. Então, isso é uma característica que é dele, por isso é adjunto. É uma coisa que já está junto com o ser, tá? Vamos fazer a comprovação usando essa dica que eu dei? Olha só, se eu transformar o objeto, olha só, consideraram-no inferior ao colombiano. Olha o que aconteceu. O brasileiro, ele sumiu junto com o objeto. Então, esse no aqui, ó, é o café brasileiro. O brasileiro sumiu junto, então ele é adjunto, tá? Aí, aqui, ó, no caso, eu tinha pedido para classificar o inferior, né? Aqui tinha que ser, na verdade, isso tudo aqui, ó. Inferior ao colombiano, no caso, então, seria predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, eu vou pôr assim, ó, objeto direto. Então, o que está de rosa, objeto direto. Sendo que dentro desse objeto direto, brasileiro é adjunto adnominal. Tá? E aí, no caso aqui na de baixo, inferior ao colombiano, predicativo do objeto, o que está de azul. Vocês estão conseguindo entender? Vamos para de baixo. Olha só. O estudante considerou a apresentação final empolgante. Então, nessa aqui, ó, o verbo é considerar. Vocês estão vendo que os verbos eles vão se repetir muito, né? Porque eles têm essa ideia de sempre ser um verbo de opinião.
Aí eu achei o verbo, é um verbo de ação, vou perguntar quem que fez a ação? Quem que considerou a apresentação final empolgante? O estudante. Então, isso aqui é o sujeito. O estudante, ele considerou o quê? Ele deu a opinião dele sobre o quê? Sobre a apresentação final. Então, isso daqui é o objeto. Qual foi a opinião desse estudante sobre a apresentação final? Que ela foi empolgante. Então, olha só. Deixa eu apagar essa de baixo aqui, porque a gente já está analisando em cima. Nesse caso, gente, olha só, final, não foi ele que achou que aquela apresentação era a apresentação final. Ela já era a apresentação final desde sempre, né? Porque ela era a última, não é ele que acha que ela é a última, é porque realmente ela foi, isso é um fato, né? E a opinião dele foi que ela foi empolgante. Vamos transformar o objeto em pronome? Gente, só falta isso aqui para ela acabar, tá? Um minutinho a gente já termina. O estudante considerou a empolgante. O empolgante ficou na frase, o final sumiu junto com o pronome. Então, aquilo que some junto é adjunto. Penúltima. O indivíduo revoltado criou uma confusão no estabelecimento. O verbo aqui é criar. Quem que criou uma confusão? O indivíduo revoltado. Isso tudo aqui é o sujeito. Percebam que ele não está separado por vírgula nem por verbo do núcleo do sujeito, né? Então, revoltado aqui é adjunto adnominal. Ele está junto com o núcleo do sujeito, que é indivíduo. Então, aqui, revoltado é uma adjunto adnominal. E uma confusão é o objeto. Aqui não tem predicativo, tá? E na última, revoltado, vírgula, o indivíduo criou uma confusão. Nesse caso aqui, o revoltado é predicativo, porque ele está separado do sujeito, que é o indivíduo, por vírgula, ok? Então, é isso, gente. Eu acho que essa dica de perceber se a característica já é do ser ou se é uma opinião que está sendo dada é a coisa mais importante que vocês têm que perceber, tá? Aí aqui está explicando essa regrinha, mas essa regrinha vocês têm que usar só se vocês quiserem comprovar se você aquele termo, né? Ele é um predicativo, um adjunto adnominal. Se você não precisar, se você já der conta de perceber isso sem fazer essa dica, essa regrinha, não tem necessidade de fazê-la, tá bom? Bom, então é o seguinte, terminamos por aqui. Tem uma lista que já tá, eu coloquei para liberar ela 7h15, então acredito que ela já esteja liberada para vocês. São várias frases para vocês fazerem análise. Não faz a análise olhando, tipo assim, vi uma palavra que parece um adjetivo, vai lá e taca que é predicativo, não. Faz bonitinho. Localiza o verbo, acha o sujeito, tá? Quem quiser, faz no computador, fazendo igual eu faço, com as legendas coloridas. Enfim, rabisca, puxa setinha, escreve, porque é assim que vocês vão aprender a fazer a análise, tá bom? E aí, na live de terça-feira, a gente faz a correção dessa lista toda e tira todas as dúvidas que surgirem dessa matéria. Combinado? Então tá, gente. Um beijo, obrigada pela presença. Até a próxima aula. Bom final de semana para vocês. E quem não mandou o trabalho Frankenstein, até hoje, às 23h59, tá bom? E eu vou postar para vocês a live agora. Vou só subir ela aqui, baixar e subir. E já posto o PowerPoint atualizado para vocês, tá bom? Um beijo, bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida também, estou no chat, tá?